apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. Eu vou estar lendo a Bíblia NVT, nova versão transformadora. Diz o texto assim, meus irmãos: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, ou o Evangelho. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e com temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, entretanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meio do meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que Ele traz. E verso 26, e quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulharem em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Que Ele abençoe a sua palavra, cooperando no progresso do Evangelho. Paulo funda a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária. 5 anos depois, na terceira viagem missionária, ele passa por aquela igreja, visita aqueles irmãos. 10 anos depois, agora ele está preso em Roma, escrevendo essa carta e motivando aqueles irmãos a permanecer firme e também dando uma satisfação de que ele estava bem e que o Epafrodito, a quem a igreja enviou até Roma para ver como Paulo estava, levaram uma oferta, estavam ambos bem. A carta é uma carta de alegria, é uma carta de contentamento. Essa igreja é uma igreja abençoadora, uma igreja que estava envolvida com obra missionária, uma das únicas igrejas que sempre sustentou o apóstolo Paulo desde que ele chegou ali em Filipos. A igreja nasce com a Lídia convertida, nasce com uma escrava que foi liberta por espíritos malignos, a igreja nasce com o carcereiro que se converteu, então era uma igreja eclética, tinha pessoas de todas as classes sociais. 10 anos depois, verso 1 e verso 2, já tinha uma igreja estabelecida, liderança formada, bispos, diáconos, pastores. Havia uma igreja já pujante nesta cidade de cultura romana, era uma mini Roma, as leis, a cultura, tudo espelhava Roma. E Paulo está mandando essa carta para esses irmãos. Na semana passada nós vimos que ele guardava aqueles irmãos nos seus pensamentos. Ele fala: toda vez que eu penso em vocês, que eu lembro de vocês. Paulo guardava aqueles irmãos no coração, porque ele amava aquela igreja, tinha eles guardados no seu coração. E Paulo também guardava aquela igreja nas suas orações, porque ele diz que orava por aquela amada igreja. E agora ele avança um pouquinho mais, meus irmãos, trazendo para nós aqui a importância do pioneirismo na pregação do Evangelho. Não em Roma, porque já havia uma igreja estabelecida em Roma. Paulo vai inaugurar uma frente de trabalho junto com a guarda do imperador romano. Lembra que Paulo estava preso, com uma certa liberdade, sim, mas
ele tinha um guarda de plantão que ficava com ele 24 horas por dia. E este guarda, ele fazia uma escala, não era apenas um soldado, mas vários soldados. A cada 6, 8 horas, trocava a guarda. Então Paulo sempre tinha um guarda com ele, um soldado. E Paulo então agora abre esta janela de evangelização para esse grupo, para a casa, né, do imperador. Interessante, irmãos, que a gente observa o texto que Paulo, ele queria chegar a Roma para lá pregar o evangelho. Isso foi um desejo de Paulo. Mas na mente de Paulo, ele queria chegar lá como um missionário, enviado pela igreja, quem sabe numa segunda, numa terceira ou numa quarta viagem missionária. Só que ele não chega como missionário. Paulo chega de que maneira em Roma? Como prisioneiro. Agora, não é pelo fato dele chegar como prisioneiro e não missionário que mudou a intenção do apóstolo Paulo, ou mudou a sua missão. O que ele queria fazer em Roma? Pregar o evangelho lá. E ele chega como prisioneiro e ele prega o evangelho. Ele diz que a sua prisão favoreceu a obra de evangelização. Então não importa como que você está chegando no seu destino para realizar a obra do Senhor. O que importa é que você não deve mudar o foco e o propósito da sua missão. A forma com que Paulo chega em Roma não altera o que ele queria fazer lá. E ele está lá pregando a palavra de Deus. Roma era o centro do império. Ganhar aquela cidade, fortalecer a obra em Roma, seria um trampolim para alcançar muitas vidas, muitas pessoas e outras cidades vizinhas. Se o evangelho se estabelecesse em Roma, muito frutífero seria o evangelho em todas as outras regiões. O ministério de Paulo seria frutífero também. Paulo diz no verso 12 que algumas coisas lhe aconteceram. O verso 12 ele começa dizendo: quero, irmãos, que vocês saibam que tudo o que me aconteceu ajudou para a pregação do evangelho. Paulo aqui nessa única frase, ele resume, irmãos, o texto que está em Atos 21 até o Atos 28. Tudo que acontece nesses capítulos de Atos 21 ao 28, Paulo resume nessa expressão, tudo que me aconteceu. E aí se você ler esse texto em Atos, você vai ver que Paulo passou por grandes situações, dificuldades, lutas. Essa viagem de Paulo, essa jornada para Roma, começa com ele preso injustamente em Jerusalém, por causa de uma controvérsia religiosa. Paulo fica preso, ele vai para Cesareia, que era ali a região que governava a Jerusalém naquele tempo. Ele fica 2 anos preso em Cesareia, entre audiência e julgamento, um ouve, o outro escuta, Paulo fala, mas ninguém resolve a questão dele. E então, como um cidadão romano, o que Paulo faz? Ele apela para César. E agora então ele sai de Cesareia, depois de 2 anos preso, e ele vai para Roma, para a audiência com o imperador. Só que no capítulo 27 de Atos diz que o navio dele afundou, naufragou. Ele quase morre, o navio se perde, eles vão parar numa ilha, a ilha de Malta. Lá na ilha a cobra pica a mão de Paulo e várias situações acontecem. E ele está relatando que tudo isso ajudou na pregação do evangelho. Depois de 3 meses em Malta, ele então consegue pegar o navio e vai para Roma para ter audiência então com o imperador. A alegria de Paulo não estava nas circunstâncias, queridos. Porque se você olhar esse histórico, tudo que ele passou, poderíamos dizer, isso tudo é um indicativo da derrota de Paulo. Tudo isso é um indicativo de que ele não teve sucesso. Mas a alegria de Paulo, o contentamento dele, não estava nas circunstâncias, desde que elas cooperassem para salvar vidas. Não importa se Paulo chegasse em Roma como missionário, esperado, aclamado, ou se ele chegou lá como um prisioneiro humilhado. O que importa é que tudo isso cooperou para que ele pudesse pregar a palavra de Deus e vidas foram salvas. Quantas pessoas foram salvas nesse intervalo do capítulo 21 de Atos até o 28, quando ele chega em Roma? Se você pegar só o capítulo 27, da experiência do naufrágio, a experiência na ilha de Malta, tudo que Paulo viveu, todas essas situações cooperaram para ele pregar o evangelho. Às vezes, meus irmãos, as circunstâncias não vão nos favorecer, mas isso não é sinal de derrota nem de fracasso. Nós temos que entender que nessas circunstâncias Deus quer salvar vidas. E se essa circunstância cooperar para a salvação de vidas, é isso que importa.
Paulo, ele diz que quer propagar o evangelho. É um avanço pioneiro, é um abrir caminhos, é abrir novas oportunidades. Essa palavra tem ideia de um contexto ou uma ideia militar, onde ia um grupo na frente do exército, abrindo estradas, preparando o caminho para que depois o exército, então, ele avançasse numa batalha. Paulo hoje nós podemos dizer que ele estava abrindo picadas, né? Ele estava abrindo ali o primeiro caminho para que depois os outros pudessem vir e fazer a obra do Senhor. Ele diz que tudo que ele viveu no verso 12 ajudou a propagar, ser um pioneiro, a iniciar novos trabalhos, a iniciar novos ministérios. E agora em Roma ele está anunciando a palavra de Deus, a guarda do imperador. Interessante, meus irmãos, a prisão de Paulo abriu portas para ele pregar o evangelho. Olha que interessante. A prisão abriu portas para ele pregar o evangelho. Ele vai dizer aqui que ele pregou a toda a guarda pretoriana, em torno de 10, alguns falam até 16 mil soldados que faziam parte dessa guarda de elite, da guarda pessoal, né? Os seguranças pessoais do imperador. Esses seguranças pessoais, eles se revezavam ali em tomar conta do Paulo. E todos eles ouviram do evangelho, e muitos deles se converteram. Muitos daqueles soldados se converteram porque as prisões abriram oportunidades e portas para pregar a palavra de Deus. Meus amados, Deus deseja levantar novos pioneiros. Novos pioneiros para que a gente comece novos ministérios onde há uma necessidade, uma demanda. E aí vem a palavra da irmã Anne no começo, durante a ministração do culto. Aonde é que eu posso começar um trabalho de pioneiro, como pioneiro do evangelho? Já tem igreja estabelecida, né, em Foz do Iguaçu inteira, já tem igreja em todos os bairros, já tem igreja em todos os lugares, grandes, pequenas, boas, ruins, médias, ótimas, que nem a nossa. Aonde eu posso ser pioneiro? Você precisa buscar de Deus um campo, um ministério, uma obra, uma lacuna, onde você pode lá levar a palavra de Deus e você ser o pioneiro. Não precisa o pastor ir abrir a frente de trabalho, ou o diácono, ou a liderança, ou qualquer outra pessoa. Você pode ser o pioneiro naquela área social, naquele nicho da sociedade onde não existe ainda a pregação do evangelho. Deus quer levantar novos pioneiros e Ele vai usar os seus instrumentos, ou vai usar os seus meios para que esse pioneiro, ele possa ter sucesso. E muitas vezes, irmãos, os meios ou as formas, os instrumentos que Deus usa são atípicos, são estranhos, são instrumentos para nós os menos prováveis possíveis. Aqui na experiência de Paulo, Deus usa como instrumento para ele pregar o evangelho as suas algemas, as suas cadeias. Deus vai usar como instrumento os seus críticos, aqueles que pregavam por egoísmo, e Deus vai usar até a crise pessoal de Paulo como uma forma dele pregar o evangelho. O que eu faço agora? Eu morro para estar com Cristo, ou eu fico aqui para ajudar o evangelho? A crise do apóstolo Paulo. Todas essas circunstâncias contribuem para que o evangelho seja pregado. Vamos avançar um pouquinho mais no texto, a partir do verso 12 ao 14. A partir do 13, 12, nós já lemos, né, tudo que ele viveu contribuiu para a pregação do evangelho, a propagação das boas novas. E no verso 13, então, ele diz: pois todos aqui se refere então a Roma. Muito provavelmente era em Roma que ele estava preso. O aqui era ali algemado, aquele soldado diariamente com uma certa liberdade, como diz o texto, né, paralelo e as cartas. Mas até aqui, todo aquilo que ele viveu e ali onde ele estava agora, incluindo, olha, toda a guarda do palácio, então os seguranças pessoais, todos esses sabem que eu estou aqui como prisioneiro de Cristo. Então as algemas de Paulo contribuíram para que ele pregasse o evangelho. Foi um instrumento que Deus usou, as suas cadeias. E Deus usa, meus irmãos, a história bíblica diz que Deus usou o cajado de Moisés para fazer milagres lá no Egito. A Bíblia diz que Deus usou os jarros do Gideão para vencer a batalha. A Bíblia diz que Deus usou o estilingue ou a funda do Davi para derrubar o gigante Golias. Meus irmãos, Deus vai usar as algemas de Paulo, as suas correntes. Não prendem, mas aqui é ao contrário. As correntes libertam Paulo para que ele pudesse pregar o evangelho. Ou as correntes, as cadeias, algemas deram a ele a liberdade de pregar, porque ele não estava proibido de falar.
Paulo estava preso, algemado a um soldado, lá não podia fazer muitas coisas, mas ele podia falar, ele podia receber visitas, tanto que Epafrodito vai lá, ele recebeu Timóteo, muitos outros amigos. Durante esse tempo que Paulo está ali em Roma, ele podia pregar, ele podia escrever, ele podia falar, receber visita e sempre com segurança do lado. E esses seguranças, esses soldados, muitos deles se converteram. Imagina o privilégio daqueles soldados, 24 horas por dia, ou naquele turno de plantão, ficar ouvindo o apóstolo Paulo. E Paulo não ficava lá no Zap, não ficava no Instagram, ele ficava escrevendo, ou orando, ou evangelizando, ou conversando, porque esta era a missão dele. Não usava porque não tinha, se tivesse eu acho que Paulo usaria, né, essas ferramentas para evangelização e para levar a obra de Deus. Então, meus irmãos, os meios que Deus usa nem sempre são os meios espirituais, aqueles meios românticos. Deus usou a cadeia, a prisão de Paulo para levar o evangelho. Ele consagra as suas algemas e Deus usa elas para a salvação. Aqui está o X da questão. Paulo, ele entendeu que aquele era o ministério, aquela era a forma. Então o que ele faz? Ele não se rebela contra as algemas, mas ele é como que entrega, como que consagra aquelas algemas a Deus, para que através das algemas Deus pudesse salvar vidas. E aí entra os missionários da sociedade, da campanha de missões. Você pode pegar a sua profissão e consagrar a Deus e dizer: Deus, usa esta profissão para ganhar vidas. Deus, usa a minha vida para ganhar outras vidas. Você pode pegar até as suas crises, os seus problemas, as suas angústias e consagra elas a Deus, dizendo: Deus, usa essas realidades para a salvação de vidas. As algemas de Paulo alcançaram os soldados romanos que estavam ali acorrentados com ele, ouvindo o seu testemunho, ouvindo a sua pregação. Mas as algemas de Paulo também foram usadas para alcançar os oficiais do tribunal do imperador. Paulo estava preso, ele vai a Roma por causa de uma questão religiosa, uma acusação lá de Jerusalém. E agora Paulo está aguardando o julgamento. Então aqueles que iriam julgá-lo teriam que conhecer as motivações, ou para julgar, ou condenar, acusar, ou até mesmo para absolver Paulo. Então, segundo alguns historiadores estudiosos, afirmam que aqueles juízes ou os oficiais do imperador, eles tiveram que estudar a doutrina cristã, estudar a fé cristã. Quem sabe fizeram entrevista com o apóstolo Paulo para saber qual eram as acusações e poder dar o veredito. E muitos desses oficiais, ao estudar a fé cristã, as doutrinas cristãs, ao ouvir o apóstolo Paulo, muitos deles se converteram também. As algemas sendo usadas para propagar a palavra de Deus. Agora, queridos, não esperemos nós ficar presos para começar a falar de Jesus. Não vamos esperar nós cair em prisões ou estar algemados para a gente começar a proclamar as boas novas. Não vamos esperar nós cair no leito de hospital para começar a falar, evangelizar com os enfermeiros ou quem está ali na sala, né, do hospital. Não vamos esperar nós cair em algumas crises, em situações, para que a gente então comece a falar. A gente não precisa esperar que cadeias, que prisões nos prendam para que a gente então comece a falar de Jesus. A gente tem que fazer isso muito antes. Então, muitos de nós acabam esperando ficar presos para poder começar a falar de Jesus. Comece a falar, comece a proclamar, comece a ser um pioneiro de levar as boas novas agora, já nesse primeiro momento. Não perca tempo, porque todas as circunstâncias que vivemos são oportunidades para pregar a palavra de Deus. Todas as circunstâncias, cada realidade, cada experiência, cada vivência é oportunidade para pregar as boas novas. E Paulo se alegra com isso. Ele diz que tudo que aconteceu não trouxe tristeza para o coração dele. Ele fala no verso 14: por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornaram mais confiantes de anunciar o Senhor, a mensagem de Deus, com mais temor, com mais tremor, e ele se alegrava por aquilo. Ele se alegrava porque tudo que ele estava vivendo ajudou a levar a palavra de Deus. A prisão foi uma circunstância, uma oportunidade, e os irmãos da igreja de Roma, os irmãos romanos, eles foram incentivados, motivados a pregar a palavra de Deus, inspirado na vida de Paulo. Esse Paulo está preso, algemado a um soldado, e ele está pregando a palavra de Deus. Por que eu que estou solto não posso fazer?
Então, as algemas de Paulo foram despertar na igreja de Roma, nos irmãos romanos, para que eles pudessem ser mais eficazes, mais eficientes na pregação. E também essa carta, quando chega a Filipos, aqueles irmãos de Filipos também ficaram mais animados ainda a proclamar a palavra de Deus. Porque se o Paulo preso estava fazendo, por que eles em liberdade não podiam fazê-lo? Nós temos, irmãos, que entender que as situações que nós vivemos são as oportunidades que Deus está nos dando. As cadeias de Paulo foram usadas, consagradas, para proclamar a palavra de Deus. Qual que é o elemento que você vai consagrar a Deus como uma oportunidade de, através dela, proclamar a palavra do Senhor? Mas vamos avançar um pouco mais no texto. A partir do verso número 15, nós vemos aqui o segundo elemento que Deus usa. Deus usa até os críticos de Paulo para que o evangelho avançasse, a partir do verso 15 até o verso 19. Então ele diz assim no verso 15: é verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Alguns pregam, aqueles que fazem de boa vontade por amor. Os outros pregam e anunciam por questões egoístas, não com sinceridade. Agora, o que Paulo conclui disso? Não importa se estão pregando pelo motivo certo ou pelo motivo errado. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Não importa se eles estão pregando para talvez ter mais fama do que eu, ou para ser mais importante do que eu, ou para levar mais pessoas para Jesus do que eu. O importante é que o evangelho seja pregado. Então até os críticos, até os adversários, até os opositores de Paulo se tornaram instrumento de Deus para a pregação do evangelho. Aquele teu crítico, aquele teu opositor, aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que te calunia, aquela pessoa que faz fofoca de você, eles podem ser usados por Deus como um instrumento de proclamar as boas novas. Isso aponta, irmãos, para uma triste realidade. Havia divisão na igreja. Aqui no contexto de Roma, havia egoísmo entre a liderança, os pregadores ou os pastores daquela igreja. Haviam lá partidos, divisão, partidarismo. Haviam grupos na igreja. Essa é uma nota triste. Agora, isso não afetava a fé de Paulo e a confiança dele. Como ele vai dizer, não importa se pregam pelos motivos certos. Esses críticos muito provavelmente eram os judeus legalistas, aqueles que se converteram ao cristianismo, mas nem tinham tradições judaicas. Então, além de pregar só o Senhor Jesus Cristo, eles talvez pregassem ainda a observância de algumas leis do judaísmo e algumas práticas. A essência aqui do apóstolo Paulo e dessa crítica é que aqueles homens, eles não estavam preocupados em levar pessoas para Cristo. Eles estavam preocupados em trazer pessoas para eles. Então, como que se eles fizessem um apelo e dizia assim: você vai ficar do meu lado ou você vai ficar do lado de Paulo? Você vai fazer parte da minha igreja ou vai fazer parte da igreja de Paulo? Extravasando um pouquinho, irmãos, você vai estar debaixo da minha cobertura espiritual ou você vai estar debaixo da cobertura espiritual de Paulo? O foco deles não era o reino de Deus, o foco deles era o seu reino pessoal. Aí entra então a questão do egoísmo, do humanismo, do partidarismo, de fazer o seu grupo crescer mais. E ao eles contrapor o apóstolo Paulo nessa perspectiva, eles queriam ser mais notórios do que Paulo, eles queriam ter mais luz do que Paulo, eles queriam ser mais famosos do que Paulo, eles queriam ser convidados para dar entrevista na televisão, eles queriam ter livros publicados, eles queriam ter essa primazia. Questões de egoísmo, de vaidades, verso número 17. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade. Até isso, irmãos, Paulo entendeu que foi uma forma de Deus usar para a pregação do Evangelho. Aqueles homens estavam pregando em Roma, Paulo chega e agora Paulo começa a ter mais notoriedade do que eles. Aí bate o que? O ciúme. Imagina você que tem a sua empresa, aí vem o cara e abre uma empresa concorrente do teu lado e ele começa a crescer mais do que você. Naturalmente você vai ficar com uma inveja santa e você vai querer fazer sua empresa crescer mais para se tornar maior. Mais ou menos isso que acontecia aqui, só que no ambiente da igreja. Paulo chegou em Roma, começou a ficar mais famoso, pessoas iam ouvir Paulo, se aconselhar com Paulo, escutar Paulo, e aqueles líderes ficaram de lado. Então eles começaram a ficar com ciúme, eles começaram a pregar mais, essa que é a ideia. Eles começaram a pregar mais, falar mais, fazer mais obras para que eles pudessem ter a primazia.
Essa é a ambição egoísta que Paulo diz aqui. Eles queriam glória para si mesmo. Paulo queria a glória de Cristo, essa é uma diferença. Eles queriam pessoas para eles, Paulo queria pessoas para o reino. Até os críticos contribuem com o ministério do apóstolo Paulo. E uma nota importante, irmãos, aqueles homens não estavam deturpando o evangelho. Eles não estavam pregando um evangelho diferente, ou um evangelho esvaziado, ou um novo evangelho. Não, eles estavam pregando o mesmo evangelho de Paulo. Eles não estavam com desvio doutrinário. Não era uma questão de desvio doutrinário, era apenas uma questão de motivação. Em lugar de pregar motivados para que o reino de Deus fosse glorificado e a obra de Deus avançasse, eles estavam pregando motivados para que eles tivessem notoriedade. Então essa que é a questão. Não era questão de doutrina, não era questão de desvio. Paulo não precisava combater a doutrina deles, era apenas a intenção. A grama do vizinho está ficando mais verde que a minha, então eu preciso cuidar mais da minha grama, investir mais, adubar mais, para que ela fique mais verde que o vizinho. Então essa é a disputa de ego, de vaidade que estava acontecendo aqui na igreja, na cidade de Roma. Mas aí o que o apóstolo Paulo Maduro conclui? Ele fala no verso 18, mas isso nada importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. Então, presta atenção, é questão de motivação, não é a essência do evangelho. Isso é importante, irmãos, tá? É motivação. Se é pela motivação certa ou se é pela motivação errada, não importa. Se eu vou lá no presídio pregar para que o pastor veja que eu estou indo pregar, em lugar de eu ir pregar para poder alcançar aquelas pessoas que estão lá, então é a motivação. Não importa se eu vou fazer uma obra ou participar de alguma coisa na igreja para ser visto pelos irmãos, para poder estar ali presente, ou se eu vou fazer de fato com um chamado do reino de Deus. Então é questão de motivação. O que Paulo está condenando é a motivação deles, mas o evangelho que eles estavam pregando pela motivação errada estava sendo usado por Deus para trazer pessoas para Jesus. Então Paulo está tranquilo. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e é isso que me alegra. Olha que bênção, irmãos. É isso que me alegra. Eles estão pregando a Cristo, a mensagem do Evangelho, não tem desvio doutrinário, não estão negociando os princípios da fé. Continue pregando, mesmo pelo motivo errado. Eu vou salvar as almas, eu vou trazer as pessoas para mim, mas eles não vão receber os galardões porque o motivo deles é equivocado. E Paulo vai mais além, continuarei me alegrando, pois sei que com as suas orações, aí Paulo volta para a igreja de Filipos. Deixa eles pregar pela motivação errada, isso não me abala, porque a oração de vocês me sustenta. Veja a importância da oração intercessória, meus irmãos. A oração de vocês me sustenta e o Espírito de Cristo também me sustenta. Eu tenho o auxílio do Espírito de Cristo. E isso vai resultar na minha libertação, isso vai resultar na minha bênção, na minha vitória. Então, queridos, não importa se o seu concorrente está crescendo mais. Não importa se o teu irmão ele é mais abençoado no ministério que ele desenvolve. O que importa é que nós possamos trabalhar todos juntos para que vidas sejam alcançadas. E mesmo que alguém trabalhe ou faça algo pela motivação errada, o importante é que faça. Paulo termina o texto agora partilhando o seu conflito pessoal. Então Deus usa as suas cadeias, Deus usa os seus críticos, e agora Paulo vai falar do seu conflito pessoal. Minha grande expectativa e esperança é que jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meio do meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Paulo queria glorificar a Cristo com o seu corpo, com a sua vida, com seus talentos, com os seus dons, com as suas habilidades. Paulo queria oferecer o corpo dele como uma oferta agradável, como uma libação ao Senhor. Paulo queria se desgastar pelo Evangelho e para o Evangelho. Paulo queria que através dele, da sua vida, da sua morte, de tudo que ele estava vivendo, que através dele Cristo fosse glorificado. Paulo não estava pensando em si, nas suas necessidades. Ele queria glorificar a Cristo. As cadeias tornaram Cristo conhecido. Os críticos proporcionaram que Cristo fosse pregado. E agora a crise de Paulo vai proporcionar que Cristo seja engrandecido através do seu corpo. E a gente tem que ter essa visão, que através do meu corpo, da minha vida, o meu Senhor vai ser engrandecido. Paulo podia ser liberto ou podia ser executado. Dependeria tudo do juízo e da condenação, da sentença. Então, diante da morte ou diante da vida, isso não afetava em nada a vida desse homem, a sua fé e a sua disposição. Porque no verso 22, irmãos, ele revela então a sua
inteira confiança no Senhor. E que nós possamos declarar isso com fé também no nosso coração. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se a gente vive para Cristo, morrer é bênção. Se a gente vive para Cristo, nada pode atrapalhar, nada pode interferir na nossa missão. Ele podia morrer como poderia ser libertado, independente do resultado. Ele queria, através do seu corpo, glorificar a Cristo. Use sua vida, use o seu corpo, use os seus talentos, use os seus bens para glorificar a Cristo. Aí, queridos, uma palavra importante para nós: as nossas experiências, as suas experiências de vida, as suas lágrimas, as suas dores, as suas feridas, os seus dilemas, as suas, as minhas, as nossas experiências, elas podem ser usadas para aproximar outras pessoas de Cristo e Cristo de outras pessoas. Muitas pessoas vão chegar até nós através das nossas experiências, daquilo que a gente está vivendo. Através das experiências de Paulo, as pessoas poderiam reconhecer a grandeza e o poder de Cristo, e muitos reconheceram isso. Nós temos que usar também as nossas experiências para a glória de Deus. E agora Paulo fica numa escolha difícil. Para o bem dele, o que era melhor? Ele morrer e partir para descansar com Cristo. Mas para o bem dos filipenses, ele precisava continuar vivo, sofrendo, acorrentado, prisioneiro, açoitado, porque o continuar vivo ajudaria na proclamação do Evangelho. Então ele diz: eu não sei o que eu vou fazer. Se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo? Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero morrer para estar com Cristo, mas quero continuar aqui para ganhar mais almas para Jesus. Ó céus, ó vida, né? E agora, que decisão eu vou tomar? E Paulo, então, ele aparentemente aqui conclui que ele ora para Deus para que ele continuasse. Porque ele, ao que tudo indica, não morre aqui na prisão. Ele tem mais um tempo de liberdade e ele ainda vai ser muito útil na obra de Deus. O que você escolheria? Se Deus chegasse para você e dissesse: meu irmão, você quer morrer para fim do céu, para estar no descanso? Ou você quer continuar ainda na terra, ralando, sofrendo, padecendo muito mais? Decisão difícil para nós, né? Mas não importa. Se o viver é Cristo, o morrer é bênção. Se o viver é Cristo, o viver é bênção também. Porque esse é o nosso grande propósito. Adiar a partida para o céu para ajudar os cristãos. Essa foi a decisão e a oração do apóstolo Paulo. Deus, eu abro mão do meu descanso eterno, eu abro mão, né, dos meus galardões, no sentido de adiar o recebimento para ajudar ainda os meus irmãos a crescer mais, a avançar mais, a ganhar outras vidas para Jesus. Ele não tinha medo de partir, ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo de cessar a existência dele neste mundo. Se ele morresse ali na prisão, a sua obra estaria completa, ele estaria em paz com Deus, o ministério concluído, e ele estaria diante de Deus de mente e coração tranquilo. O que nós vamos escolher, meus irmãos, de acordo com o verso 21? Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que muitas pessoas estão escolhendo? Muitas pessoas estão escolhendo assim: para mim o viver é o dinheiro. E aí o morrer vai ser deixar tudo para trás. Aquele que escolhe viver para o dinheiro, depois da morte, vai deixar tudo, mas tudo, literalmente, para trás. Não leva nada desta terra. Outros estão vivendo para a fama, e o morrer vai ser cair no esquecimento. Onde estão os grandes ícones, os grandes ídolos, né, da humanidade? Estão ficando no esquecimento. A fama, ela não dura para sempre. A fama dura enquanto a pessoa está viva. E olha lá ainda. Muitos vivem para o poder, em busca do poder, querendo o poder. E a morte vai ser perder tudo e não servir para nada todo o poder que a pessoa teve. Se o viver é Cristo, meus irmãos, o morrer é lucro. Tudo que você colocar como padrão, como meta de vida, se não for baseado em Cristo, não vai ter nenhum proveito. Amém? Finalizo com 5 breves aplicações para nós. Primeira delas: não há barreiras que impeçam a pregação e a proclamação do Evangelho.
Não existe, irmãos, nenhuma barreira capaz de impedir que o Evangelho possa alcançar aos perdidos, ou alcançar os perdidos. Não há nenhum impedimento humano possível de nos limitar na pregação do Evangelho. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11, do 24 até o 28, ele faz um relatório de tudo que ele sofreu. Ele tomou 5 tundas de vara, de 49 menos 1 açoite, se não me engano. Ele naufragou, ele passou fome, ele passou frio, ele foi preso, ele teve naufrágio. O cara viveu tudo de ruim que uma pessoa poderia viver. Pensa, tudo de ruim que pode acontecer para alguém. Aconteceu para Paulo.